Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 15 de maio, continuando com a nossa lição sobre o livro de Miqueias, com o título O Povo Especial de Deus. E o nosso verso para memorizar, qual é, Carlos? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. E hoje, Carlos, se você me permite começar com os nossos comentários, nós chegamos ao sentido realmente do versículo. O título é O que é bom. Interessante é que em um certo momento do livro de Miqueias, o capítulo 6, do versículo de 1 a 8, Deus faz um relato de tudo que ele já fez por Israel. E aí em algum momento a nação israelita pergunta a Deus assim: então Senhor, em troca, o que é que eu te darei? Uma oferta de 1000 bois, de não sei quantos bezerros novos, ou até mesmo meu primogênito, é isso que eu te dou de oferta em troca? E Deus responde: Ele te declarou o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E a lição chega para mim, eu não sei o que vem quinta e o que vem sexta ainda, mas para mim chega ao ápice da lição do sentido do que o profeta Miqueias queria dizer. Olha só, eu encontrei uma resposta muito interessante à nossa quarta pergunta da lição, que está aí: a verdade é apenas a doutrina correta, a compreensão detalhada da profecia, ou Deus espera algo mais? Deus espera algo muito interessante. Olha, a religião exterior deve caminhar com a espiritualidade interior. Ou seja, se eu não tiver a espiritualidade interior correta, a minha religião exterior não vai ser o que Deus pede que eu seja. E o que é que Deus pede que eu faça? Que eu tenha justiça, que eu tenha misericórdia e que eu ande humildemente com Deus. A lição trouxe para nós aqui que o supremo desejo de Deus era ter um povo que fosse justo para com os seus semelhantes. Esse era o grande desejo de Deus, e isso é o que é bom que nós façamos. E olha só que frase também espetacular: a oferta mais extravagante que as pessoas podem dar a Deus é a obediência. Não há forma melhor de agradar a Deus. Se você está buscando agradar a Deus, você está buscando viver os caminhos de Deus, do que ser obediente ao que Ele pede. E o que Ele pede? Justiça, bondade e andar com Ele sempre. E hoje eu não quero falar muito com as palavras, porque as palavras da lição estão ótimas. Olha só, justiça é algo que as pessoas fazem quando são movidas pelo Espírito Santo. Tem a ver com retidão e igualdade para todos. Nós somos muito desiguais, até nos nossos relacionamentos, especialmente os fracos e impotentes que são explorados por outros. É nessa hora que a gente precisa demonstrar a justiça, não explorar as pessoas. Bondade significa demonstrar amor, lealdade e fidelidade aos outros, de modo livre e espontâneo. Andar com Deus significa colocá-lo em primeiro lugar e viver em conformidade com a sua vontade. Está explícito aqui. Falando é simples, mas na prática é complicado. Tanto que a lição trouxe pra gente aqui, ó, uma prática que é até mais fácil de fazer, ó. Porque é mais fácil guardar o sábado estritamente do que praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Por quê? Porque nós estamos inseridos, assim como Israel, num mundo em que as relações humanas são feitas em cima de que eu vou crescer se eu me colocar por cima das outras pessoas, eu só alcanço riqueza se eu explorar outras pessoas, eu vou ser reconhecido quando as pessoas olhem para mim e me vejam numa posição acima delas. E é nisso que nós estamos inseridos. E Deus diz assim que o bom é o contrário. O que é bom é a justiça, o que é bom é o amor e o que é bom é andar com Ele. Muito interessante. Verdade. A lição de jovens tem por título A Agonia do Coração do Profeta. Como o Gêmeo até já terminou aqui falando, a questão da sociedade em que nós vivemos, que nós muitas vezes nos permitimos ser moldados por essa sociedade, permitimos que nossos atos sejam ditos por elas, porque muitas vezes nós acabamos vivendo da forma como a sociedade considera o que é o certo ou o que é o errado. E isso com certeza prejudica a nossa fé. E era nessa situação, e era contra isso que Miqueias estava lutando, porque aquele povo de Israel estava nessa mesma situação que nós estamos. Então o que ele lutava era para que o povo não permitisse que isso acontecesse, como que nós não permitamos que isso aconteça conosco. O fato de permitirmos que a sociedade influencie na nossa vida e infelizmente influenciar de forma negativa, né? Outro ponto onde Miqueias se encontrava era que nós podemos até agora nos imaginar nessa situação, tendo um trabalho, estando numa situação onde o que nós temos que fazer é condenar nosso país.
Imagine aí você nessa situação. Miqueias estava nessa situação porque o povo sabia o que era errado, estava fazendo o que era errado e necessitava dessa condenação. E Miqueias tinha que fazer isso, mesmo sendo daquele povo. Isso. E a mensagem que Miqueias trazia tinha o seguinte, tinha a condenação dos pecados daquele povo e a punição subsequente por causa daqueles pecados. Então não era uma mensagem fácil de ser dita. Mas ao mesmo tempo, Miqueias trazia também a questão da libertação do povo de Israel e da glória e satisfação que haveria naquele reino que viria, no reino do Messias. Então, ao mesmo tempo, essa mensagem de Miqueias tinha uma alternância entre ameaça entre a ameaça e a promessa, e a questão do juízo e da misericórdia. Então era uma mensagem que alternava, né? E outro ponto que Miqueias lamentou muito foi a questão de que as feridas daquele povo, aqui daquele povo de Deus eram incuráveis. Porque homem nenhum poderia curar aquelas feridas e Deus não curaria. Mas Deus não curaria por quê? Porque eles não se arrependeriam. Deus só poderia curar se eles se arrependessem. Então, para Miqueias foi muito triste falar aquilo, porque ele via a questão de que o povo não se arrependeria, então iriam sofrer o castigo e as punições, né? E outro ponto foi a questão de que o inimigo daquele povo, o exército assírio, se encontrava ali no portão e acabaram sitiando Jerusalém. Então, foram duas mensagens que Miqueias ficou muito triste de ter falado. Mas ele tinha que fazer essa tarefa, uma tarefa amarga, mas ele tinha que fazer porque ele sabia que através dessa mensagem, através dessa tarefa que Deus o concedeu a fazer, ele teria a oportunidade de levar a esperança para aquele povo e de, quem sabe, conseguir o arrependimento daquele povo. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã.